Olá, boa tarde! Sejam bem-vindas a mais uma live de aquecimento aqui na página MV Kids. Que lives de aquecimento são essas? São lives que a gente está fazendo uma preparação, é um aquecimento que antecede o nosso evento, que é um evento do zero a uma peça com acabamento perfeito. Esse evento vai acontecer do dia 1º de maio até o dia 7 de maio, tá? Você não pode ficar de fora. Fique atenta aqui nessa página, nos stories, porque semana que vem a gente vai estar liberando as inscrições para você participar. E é uma semana, gente, completamente gratuita, né? Que você vai aprender todo o processo ali, do zero a uma peça perfeita. O que é o do zero? Você vai aprender a modelagem, corte e a costura de uma peça maravilhosa, né? Todo esse processo que a gente precisa para estar fazendo uma peça aí maravilhosa, tá? Então, fica de olho para você não perder nada. E nessas lives a gente está fazendo essa preparação, né? A gente está falando sobre muita coisa para você chegar, né, na nossa semana crua, né? Chegar nessa semana sem saber o que está acontecendo, sem saber o que fazer, né? Então você precisa participar, né, dessas lives, porque você já vai ter noção de muita coisa, porque aqui a gente vem falando sobre modelagem, sobre costura, muitas dicas, certo? E isso vai te preparando, né? Você vai se familiarizando com os nomes, com o que tem que ser feito, com todo o processo, para quando chegar lá você vai só colocar em prática, certo? Já tendo a noção, principalmente para quem está começando. E hoje nós vamos falar sobre 5 vantagens de você saber modelar, né? Por que é vantajoso, né? Então, separei 5 vantagens, existem várias vantagens de você saber modelar, mas eu preparei 5 para vocês. Porque a modelagem, meninas, ela é a base de tudo, né? Ela é o princípio ali de você fazer costura infantil, né? Muitas burlam, né, digamos assim, esse processo, acabam pulando ali, vai lá e pega um molde pronto aqui, um molde pronto ali, e aí vai lá e faz a costura, certo? E às vezes não faz uma costura também tão bem feita, então acaba pulando vários processos, certo? E a modelagem é o princípio de você fazer uma boa peça, uma peça ali maravilhosa, com acabamento perfeito, com caimento maravilhoso. Se você pula esses processos, você está só adiando aí, está empurrando com a barriga um processo que você vai precisar aprender uma hora ou outra, né? Então, a melhor coisa que existe é a gente encarar os processos, aprender, né? Para não perder tempo. Né? Quem só empurra com a barriga uma hora ou outra vai voltar e falar, poxa, eu deveria ter aprendido antes, certo? Porque a modelagem ela tem muitas vantagens, ela é o princípio de iniciarmos ali na costura infantil, certo? É o primeiro passo que você precisa saber, certo? Então, vamos lá para a primeira vantagem que eu separei. São 5 vantagens que eu separei aqui. A primeira delas é o quê? Você será uma costureira mais capacitada, mais profissional e não somente uma costureira ali da esquina, uma costureira que faz ali uma peça ou outra, né? Então, aprender modelagem, ela te torna, assim, uma profissional mais requisitada, né? Uma profissional mais reconhecida, certo? Então, tem todas essas vantagens dentro disso, de se tornar uma costureira mais capacitada, porque você vai saber fazer não somente uma peça, você vai saber fazer qualquer uma. O cliente chegou ali, eu queria esse modelo, você não vai recusar, né? Que já acontece muito, né? Eu vejo isso frequentemente. Eu recusei porque eu não sei fazer. Eu recusei porque eu não achei o molde. Procurei, mas ninguém tinha esse molde, certo? Então, assim, chega disso, vamos se capacitar para você se tornar, né, uma profissional realmente, não qualquer costureira. E tá cada dia mais raro, certo? De encontrar uma costureira que é capacitada realmente, né? Que ela domina isso ali. É muito raro hoje em dia de se encontrar, né? Então, a gente precisa buscar isso, pra gente ser esse diferencial. Não somente mais uma ali no meio de um monte que não busca, que só fica comprando moldes, né? Então, saber modelar tem essa vantagem, você se torna um diferencial ali da área. É o que todo mundo quer, gente. Quem não quer, né? Ser reconhecida, ser requisitada por você saber fazer realmente, por você ser realmente um profissional, né? Não ser conhecida como, essa costureira, ela recusa, ela nunca sabe fazer nada.
né? Eu sempre falo aqui com as meninas dessas experiências que eu vejo por aí, né? Ai, a pessoa sempre recusa. Aí fica conhecido como, não, aquela costureira, ela nunca sabe nada. É igual aquela história que eu conto da loja de tecido lá do centro, aqui onde eu moro. Que eu sempre comprava lá. Porém, quando eu precisava de algo específico, eu ia lá. Era ótimo lá para você comprar tecidos aleatórios. Você tá procurando qualquer tecido, não tá procurando algo específico. E lá tem. Agora, quando você procura algo específico, por exemplo, eu preciso de um tricoline roxo com estampa disso, ou alguma coisa assim, certo? E aí, eu vou lá, não tem. E isso aconteceu várias vezes. Hoje, eu nem piso o pé lá, né? Tem muitos anos que eu não vou lá. Por quê? Porque pra mim ficou conhecida como uma loja que nunca tem nada, certo? E isso pode se tornar, pra você também, é algo ruim, né? Porque toda vez que você recusa por você não saber, porque você não encontra o molde ou algo assim do tipo, você vai se tornar uma costureira conhecida como, não, ela nunca sabe fazer nada, né? As pessoas cansam. Ela pode te perguntar uma vez, você não sabe, ela pode te perguntar outra vez, você não sabe, perguntar outra vez, mas depois ela vai parar, porque as pessoas cansam, né? Você, não vou porque ela nunca sabe fazer. Aí você vai ficar conhecida, né, como a costureira que nunca sabe fazer nada. Ninguém quer esse título, né, gente? Então tá aí uma das vantagens de você saber modelar, certo? É você se tornar uma profissional mais capacitada, né? Uma costureira mais capacitada e profissional realmente, né? Que as pessoas olhem, admirem e reconheçam que você é uma profissional capacitada. A segunda vantagem que eu separei aqui de você saber modelar é o quê? Você fazer o modelo que desejar, que já vem ligando com o primeiro, né? Além de você se tornar uma profissional reconhecida, você vai fazer o modelo que desejar. Você mesmo, não o modelo que a cliente desejar. De repente, o modelo que você deseja, né? Porque às vezes a gente vai rolando o nosso feed, aparece cada coisa linda, e a gente fica com aquela vontade de fazer, mas aí depois a gente se depara com aquela, mas eu não sei modelar. Aí, de repente, você fica até enviando para um e para outro. Fala, mas sim, será se vocês sabem onde que tem um molde desse, né? Já vi muito isso. Onde que eu consigo um molde desse? Como que eu faço, né, para ter um molde desse? Ao invés disso, você vai saber dominar isso. Você vai saber dominar a modelagem e vai conseguir fazer. Você vai olhar ali no seu feed, né, olhando ali, se depara com aquela coisa linda. Eu sou dessas, eu sou a que fica no feed olhando vários modelos e querendo fazer tudo, né? Mas assim, eu me capacitei, eu aprendi, certo? E hoje eu posso olhar e fazer o modelo que eu quiser. E além disso, além de fazer o modelo que eu quiser da criação ali, ainda tenho, né? Eu conquistei isso através de quê? Exercitando ali a minha criatividade. Eu consigo modificar o molde, eu consigo modificar o modelo, eu consigo fazer várias coisas, né? Utilizando somente aquele molde ali que eu fiz, certo? Então, a modelagem ela traz essa vantagem pra gente, né? De a gente conseguir fazer o modelo que desejar, o modelo que sua filha de repente olhou, né? Sua netinha ali olhou, porque às vezes tem gente que faz pras filhas e pras netas, né? A maioria, mesmo fazendo para filhos e para neta, vai acabar vindo para a área de profissional mesmo, né? Para ganhar um dinheiro com a costura infantil, sempre vem, né? Mesmo, começa ali dentro de casa, mas depois acaba fazendo encomendas, porque o povo começa a perguntar, onde que você comprou essa roupa? Quem que fez? Aí você fala, não, fui eu. Aí começa a surgir as encomendas e a pessoa acaba indo, né, trabalhar com isso, né? E ela saber modelar, gente, é um diferencial, não tem como, né? De 10 costureiras, de 20 costureiras da sua cidade, 2 sabe, né? É pouco, né? E você pode ser uma, né, diferencial, tá? Então, assim, além da vantagem de você ser um profissional, temos a vantagem de você fazer o modelo que desejar. Não só o modelo que a cliente desejar, mas o que você desejar, que hora ou outra a gente surge, né? Essa vontade, a gente tá lá,
sem fazer nada um fim de semana, deixa eu fazer esse modelinho, ai que lindo, deixa eu criar ele aqui. Pelo menos pra mim, existe, né? Vem essa vontade, deixa eu fazer uma coisinha aqui diferente, né? Igual esses dias, né? Que temos, como é que fala? Os bodies que eu mostrei pra vocês. Esses dias me deu vontade, eu falei, vou fazer aqui, né, umas modificaçõezinhas, né? Deixa eu fazer esse negócio aqui diferente. Eu fui lá e fiz. Os dois bodezinhos, né? Que eu fiz igual. Mas olha que coisinha linda, né? Tá vendo? Se você não sabe modelar, se você vê o body desse aqui na internet e você fica com vontade de fazer, o que você vai fazer? Você vai procurar quem vende um molde, quem tem um molde pra te dar, ao invés de você simplesmente, por conta própria ali na sua casa, você vai lá, traça ali o molde, faz a modificação que você deseja, faz a manguinha que quiser, a gola que você quiser, porque esse body, gente, dá pra fazer com a golinha que você quiser, golinha assim, a manguinha dá pra fazer do jeito que quiser, certo? Só você usar a criatividade e saber, claro, né, ali modelar pra fazer as modificações, né? Que eu sempre falo essa questão do... Quando você aprende, eu até citei aqui, vou falar, quando você aprende a modelar, você tem dimensão, você começa a ter dimensão de tamanhos, né? Então, você vai modificar, você vai ter a noção se aquela modificação tá boa ou não tá boa, né? Então, tem uma vantagem dessa. É isso que eu quero saber, fazer qualquer peça, ver e reproduzir, criar. Graças a você eu tô conseguindo. Não, é maravilhoso, maravilhoso, né? Eu sempre desejei isso também. Quando eu consegui, eu fiquei tipo assim, ai, maravilhada. E aí, meninas, o outro que eu preparei aqui pra vocês, uma outra vantagem de saber modelar, né? É, consequentemente, você vai o quê? Se tornar uma profissional mais requisitada, mais reconhecida, né? Você vai fazer o molde que desejar, não somente o molde que a sua cliente desejar, mas você vai fazer o molde que você desejar. Consequentemente, você vai ampliar ali o leque de clientes, tendo um faturamento maior do que o que você já tem provavelmente, certo? Porque se você tem ali, sei lá, 5 clientes, você tem 5 clientes, você não sabe modelar e você não tem mais clientes porque você às vezes sempre tá ali recusando um ou outro porque você não sabe, né? Ou porque você não acha o modelo que a cliente queria, você não encontra o molde e tudo, então você acaba recusando. Você sabendo modelar, você vai duplicar, né, esse número. Ao invés de 5, você pode ter 10, você pode ter 15, porque você não vai ter limitação, né? Você não vai ficar ali limitada àquilo que você sabe, certo? Você vai fazer o que quiser, gente. É essa liberdade que modelagem traz pra gente, né? Você amplia não somente ali a sua vontade, no sentido de fazer o que eu quiser, o modelo que eu quiser, isso é libertador, mas você amplia isso aqui também, ó, que é o que a gente precisa muitas vezes, né? É ampliar o número de clientes para conseguir ter um faturamento maior, né? Não recusar mais encomendas. Tudo isso, se você faz pronta entrega também, né? Você pode ampliar ali o leque de peças que você faz, né? Então, assim, a modelagem, já citei aqui essas 3 vantagens que eu poderia parar por aí, já era super vantajoso saber modelar, né? Quem não quer se tornar uma profissional capacitada e reconhecida da área, né? Quem não quer olhar para o modelo e fazer o que quiser? Quem não quer ter um faturamentozinho maior no seu ateliê, né? Então, só nessas 3 vantagens que eu citei para vocês, com certeza já é o que muitas querem, né? Quem é que não quer essas 3 coisas? Todo mundo busca isso, né? Mas muitas vezes não alcança. Por quê? Porque não sabe modelar. Nós vamos para o nossa quarta vantagem de saber modelar, que é o quê? Você vai saber diferenciar as peças, né? Se ela tá no tamanho certo ou não. Lembra que eu estava citando ali para vocês? Você vai conseguir modificar aquela peça e saber se ela tá no tamanho certo. Você vai
conseguir ali produzir a peça, ou se você for pegar ali a peça de, não sei, se vai comprar ou você vai pegar uma peça para você se inspirar, você vai olhar para aquela peça e vai saber se ela tá no tamanho certo ou não, né? Eu já contei aqui uma história que aconteceu, que eu fui fazer umas calças pra minha sobrinha. Aí eu peguei e fui pegar uma calça dela para eu poder verificar ali o tamanho, para eu poder fazer certinho nas que já para não usar a tabela de medida, fazer no tamanho de uma que ela já use, tá ótimo, certo? Eu fui pedir a mãe dela a calça, e aí eu peguei minha fita e fui medir o comprimento, que eu ia medir, né? O comprimento, eu ia medir a largura ali do quadril e o gancho, né? E aí, gente, na hora que eu peguei aquela calça, que eu olhei, eu falei, Vici, tem algo errado nessa calça. Eu perguntei ela. Eu perguntei, esse gancho aqui fica confortável nela? Aí ela foi e falou, né? Porque se eu não tivesse perguntado, ela não ia ter a noção de falar assim, não, só altera o gancho, porque esse gancho, sabe? Quando eu perguntei, porque eu achei estranho aquele gancho, né? Então, assim, a modelagem, ela traz pra gente essa visão, a gente conseguir enxergar, diferenciar o que tá certo e o que tá errado, sabe? Aí eu perguntei, ela falou que o gancho fica pegando, não fica confortável, fica estranho, né? Que ela falou que comprou a calça, mas na hora que foi colocar o gancho não ficou legal, né? Ficou pegando. Mas como ela não é da área e não tem a visão disso, ela não sabia. Ela só sabia que ficava desconfortável, mas não sabia o que era, né? Mas aí quando eu olhei, eu falei, se esse gancho tá errado, né? Aí eu fui e perguntei, esse gancho aqui fica certo? E aí ela falou que não, e aí eu alterei ali aquele gancho utilizando o meu tamanho de gancho de tabela, né? Que eu utilizei. Então, assim, a modelagem, ela traz isso pra gente, né? A gente consegue ir praticando isso, essa visão. A gente começa a melhorar, né? Praticar é um olhar diferente que a gente começa a ter para as roupas, né? Se vê se tá certo, se tá errado. Se você não sabe modelar, se você simplesmente copia um molde de alguém, pega ali o molde de alguém para você utilizar, você sempre vai depender da outra pessoa para saber se esse molde tá certo ou se tá errado. Correndo o risco, esses dias eu recebi uma mensagem, não sei se foi a mensagem que eu recebi, enfim, eu tava conversando e aí a pessoa me falou que fez a peça, né? E aí ela ficou muito chateada, porque ela fez pegando, usando o molde. Eu nem sei se ela tá aqui que me falou, porque eu recebo tanta mensagem, gente, né, com relatos assim parecidos, sabe? E aí ela tava falando que ela fez usando o molde e tudo, a peça pronta. E aí na hora que ela foi colocar na filha dela, ela falou, ainda bem que foi pra minha filha, mas a peça não serviu, né? Olha só que frustrante, principalmente quem tá começando. Como não seria frustrante? Quem começa já começa errado, já começa dependendo de um molde, né? Ah, me vende esse molde, me dá esse molde. Não, já começa errado. Ao invés disso, você deveria querer o quê? Aprender a base, a modelagem para você fazer o certo, né? Fazer o molde certo, você vai começando a ter noção de tamanho. Então, olha só, ela tava falando, já pensou se eu faço isso para uma cliente? Né? Dor de cabeça para mim e para ela, porque eu gastei dinheiro, né? Você gasta o dinheiro fazendo ali a roupa, gasta o seu tempo fazendo ali a roupa e na hora que vai vestir não serve, né? Olha só, o seu nome fica feio na praça, né? Por quê? Porque a mãe vai estar ali junto com você, você vai provar a roupa e adivinha, não serviu, né? Não serviu. Você enfia a cara onde? Dá vergonha, porque você fica tipo, nossa, não sei o que aconteceu. Mas por quê? Porque você não tem noção de tamanho. Porque se você soubesse fazer modelagem, primeiro que você ia fazer a modelagem certinho, usando as medidas certinho. Você ia aprender a pegar a medida dela, já que ela estava ali, certo? Você ia pegar a medida da criança, ia passar para o seu molde, ia fazer. E aí você ia ter o seu olho, eu chamo de olho clínico, né? Na parte ali da modelagem, você ia olhar para aquela peça e você ia saber. Sabe assim, acho que tem algo estranho, acho que eu posso dar uma melhoradazinha aqui nesse lado, para encaixar melhor. E aí, quando você experimenta na criança ali, você tem a surpresa de que, como você fez tudo, a roupa encaixa, gente, de uma forma, fica perfeitinha, encaixa certinho, né? Você não tem
essa dor de cabeça de tanta, ou de servir ou de não servir, de servir ficar folgado ou de servir ficar pequeno, né? Tipo isso. Né? De duas formas, não servir por ficar grande ou pequeno. Né? Você não vai ter essa dor de cabeça. Quando você tem esse olhar, né, clínico de ter a noção. E nós chegamos à nossa quinta vantagem de saber modelar, né? Primeira, você será uma costureira, né, reconhecida, uma profissional realmente, não qualquer costureira. 2, você vai fazer o molde que desejar. 3, consequentemente, você vai ampliar o leque de clientes, por você não recusar mais encomendas. 4, você vai saber diferenciar se a sua peça, se a peça que você fez, se a peça que você modificou, ela está certa ou ela está errada, se ela está grande ou está pequena, se tem algo fora, tá? E o quinto, quando você quiser expandir o seu ateliê, né? Eu tô recebendo muitas encomendas, fazendo aqui, não tô dando conta. Quando você quiser contratar uma pessoa, uma ajudante, chamar a cicrana ali para te ajudar, para ela, você precisa ser uma profissional, que é aquilo que eu falei lá no início. Você realmente precisa ser, você precisa passar essa autoridade, essa confiança para a pessoa, né? Como que a pessoa vem trabalhar com você, ela vai fazer ali, você não vai saber se o que ela tá fazendo tá certo ou está errado. Como que você vai conseguir passar ali aquele seu conhecimento para ela? Se tá certo ou está errado? Você não vai conseguir. Por quê? Porque você não domina, né? E toda costureira profissional, que ela é reconhecida, que ela vai expandir, todo chefe, gente, todo chefe de qualquer área, ele sabe mais do que, pelo menos, ele tem que saber o básico para ele conseguir ali passar essa segurança pro funcionário, né? Para ajudante, o estagiário. Então, assim, quando você for expandir o seu ateliê, querer contratar um ajudante, desculpa, gente. For contratar um ajudante, você precisa saber, você precisa ser capacitada para poder conseguir passar isso para a sua ajudante. Porque se você não passar, ela vai te olhar com olhos diferentes. Não com um olhar assim de autoridade. Não, ela sabe o que ela faz. Não, se ela tá falando que tá errado, é porque realmente tá, porque ela sabe, né? Porque senão vai ficar com aqueles desdenhos, né? Tipo assim, você vai falar, não, isso aí não tá certo, né? Aí ela vai lá e faz, só que aí quando ela vai medir o que ela fez que tá certo, o que você falou é o que tá errado, sabe? Vai causando, vai criando aqueles desrespeito, né? Aquela falta de admiração, né? E aquela confiança vai se perdendo. Então, você precisa, quando você for expandir, você precisa saber, você precisa dominar aquilo para que você possa passar pro adiante, né? Pro seu ajudante, sua ajudante. A ajudante vai ir, não sei, ela vai ir montando aqui as peças enquanto eu vou, sei lá, imprimir no molde de alguém. Tem como? Aí você vai lá, recorta, ela monta e depois de pronto, vai provar no serviu. O que você vai fazer? Vai pôr a culpa nela? Não, né? Inclusive, a culpa é, nossa, por quê? Porque não foi lá e não se capacitou para poder expandir dessa forma, certo? Então, a gente precisa ter essa noção, tá? Então, chegamos à nossa quinta vantagem de saber modelar, que é uma das mais importantes que eu acredito, porque muita gente nem pensa nisso, porque às vezes trabalha só e não pensa ainda em expandir, acha que tá muito longe, mas vai chegar esse momento, né? Então, até chegar esse momento, você tem esse tempo aqui para você conseguir se capacitar, tá? Então, mais uma vez, repetindo para vocês, nós chegamos aos nossos top 5. Essas 5 vantagens de saber modelar que eu coloquei aqui para vocês, elas são as principais para mim. Existem várias vantagens, várias que eu poderia citar, mas essas são as 5 principais e que você realmente deveria pegar para sua vida, tá? Primeira, né, você vai se tornar uma costureira mais capacitada e ao olhar das pessoas vai se tornar uma profissional realmente daquilo que você pegou para trabalhar, tá? Ninguém vai olhar para você com desdenho porque você não sabe fazer, porque você errou. Não, você vai se capacitar para isso e vai se tornar uma costureira capacitada. 2, você vai fazer o modelo que desejar, né? Que aí já um vai linkando o outro, né? Profissional capacitada, sabe fazer o modelo que desejar,
Terceiro, consequentemente, né, você vai ampliar o leque de clientes, né? Você não vai ficar limitada, só vai fazer o que você pegou ali, copiou o molde pronto. 4, você vai saber diferenciar se uma peça tá certa ou se ela tá errada, né? Isso traz, gente, uma vantagem gigantesca. Só essa parte, você não vai errar, não vai estragar tecido, né? Você sabendo, aprendendo aí, tendo esse olhar clínico para as peças, certo? E o quinto, quando você quiser expandir o seu negócio, o seu ateliê ou a sua loja, você quiser contratar uma ajudante para te ajudar, te auxiliar ali, você vai ter a autoridade de passar aquele conhecimento para ela, porque você sabe, né? Você não copiou de ninguém. É o que eu sempre falo. Quem copia vai sempre depender de quem cria, né? Ninguém quer ser o copião. Então, seja a pessoa que cria. Crie seus próprios moldes, crie suas próprias peças de inspiração. As peças você pode até pegar de inspiração. Normalmente a gente acaba que modifica uma coisinha ou outra porque a gente sabe, a gente domina isso, né? Essa é uma vantagem boa também. Essa questão de modificar porque a gente domina, né? Mas essas 5 são as principais que eu acredito que eu tô passando aqui pra vocês. Ninguém me passou isso no meu início, né? Mas eu tô passando aqui pra vocês darem prioridade, né? Porque modelagem, ela é uma vantagem muito grande, né? Pra vocês repensarem, será realmente se vale a pena eu ficar aqui pegando molde aqui, molde ali? Eu deveria realmente era aprender a fazer modelagem, né? É o que eu sempre falo, tá bom? Então, assim, não seja a pessoa que copia, seja a pessoa que cria, né? Até porque isso vai trazer a sua própria identidade pro seu negócio, não é? Então é isso, meninas. Essa foi a nossa live, nossa aula de hoje, né? A nossa segunda live de aquecimento. Amanhã temos a nossa última dessa semana. Para segunda-feira, nós começarmos com a próxima. Lembrando que domingo nós vamos começar as inscrições para a nossa semana, que é um evento, né? Do zero a uma peça com acabamento perfeito. E é gratuito, você vai poder participar, onde eu vou passar ali um pouco para você do que você realmente deve buscar quando entra na costura infantil, tá? Não fazer de qualquer jeito, não pegar um conhecimento aqui e outro ali, mas ir direto ao ponto, sem perder tempo, né? Então é isso, gatinhas. Ó, beijão pra vocês. Até amanhã. Deixa eu ver, não vai dar pra eu ver aqui as perguntinhas, que já passou muita mensagem aqui pra cima. Mas depois eu vou dar uma olhadinha e ver aqui algumas perguntinhas. Vou colocar, sabe o quê? Uma caixinha de pergunta. Porque sempre surge uma duvidazinha ou outra, você pode perguntar lá na caixinha de pergunta que eu respondo pra você, né? Porque aí é melhor. Até fica lá salvo, tá? Então, gente, ó, beijão pra vocês e até amanhã, tá? Não perca, já bota um sininho, despertadorzinho aí. 3h30 da tarde, estamos aqui todos os dias, tá? Menos no fim de semana. Então, beijos.